Faz muito tempo que eu não prego aqui no livro de Atos. E hoje veremos novamente Atos, só que dessa vez o capítulo 15. Atos, capítulo 15. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Atos 15, amém? Se você não dispõe de uma Bíblia, tem algumas Bíblias nos bancos, você pode pegar emprestado. Atos 15, a partir do primeiro verso. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne, de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que entre líderes
que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegando a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amado Deus e Pai, essa é a Tua palavra, inerrante, perfeita, Senhor, e é o nosso alimento nessa noite. Fala conosco, Jesus. Tens liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Repreende tudo aquilo que não seja parte da Tua voz, Senhor. E eu peço também pela Tua graça, pela Tua paciência, que o Senhor possa me usar como Teu instrumento para o Teu povo. Apesar de minhas limitações, Senhor. Que eu possa não falar de mim, mas que eu seja fiel ao Teu texto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Você sabe qual é uma das maiores dificuldades da igreja evangélica, não só no Brasil, mas no mundo? Qual é uma das maiores dificuldades? E se você não pensou unidade, tem alguma coisa errada. E veja, a igreja se manter unida não é nem só a dificuldade da igreja evangélica. Até a igreja católica já passou por rachas, né? Já teve outras divisões, tem os católicos do Egito, tem os católicos ortodoxos, e nós vemos no Brasil e no mundo cada vez mais divisões. Às vezes, por motivos muito banais, o pastor olhou a pessoa, né, e ela olhou ali meio torto, e a pessoa não gostou, já sai fundo da igreja. Nós vemos por tantos motivos, até a Nova Vida, a nossa denominação, já passou por um racha, e as denominações que já saíram da nossa também já passaram por racha. E a gente olha esse clima de divisão, e a gente pergunta como a igreja pode se manter unida, por que é tão difícil se manter unido? E não só na igreja, vivemos em tempos de divisão religiosa, sim, a igreja cada vez mais se dividindo, divisão política, em que pessoas com diferentes vertentes, posições, né, o Brasil dividido.
até mesmo famílias divididas. O âmbito mais íntimo da nossa sociedade está rachado com números alarmantes de divórcios, ou seja, a nossa sociedade, ela vive um espírito de divisão. E como nós podemos combater isso? Como nós podemos trazer união para os nossos lares, para o Brasil, para a nossa igreja? Como é que nós podemos trabalhar isso? E o capítulo 15 vai nos dar a resposta, que não vai ser fácil, mas a união, meus irmãos, vem com esforço e trabalho. Então, se você fechou a sua Bíblia, acompanhe comigo. O que é que estava acontecendo? Estava Paulo e Barnabé pregando, ensinando a igreja de Antioquia, e de repente vem um grupo de um partido religioso, acho que talvez tão poderoso quanto o partido dos fariseus. Você sabe qual era o partido religioso dessas pessoas? Tinha os partidos, né, ali, não eram castas, mas eram grupos. Tinham os saduceus, tinham os herodianos, tinham os fariseus na época ali do Novo Testamento. Só que tinha um grupo que já apareceu em outro momento, em alguns momentos em Atos dos Apóstolos, e agora esse grupo chega na igreja de Antioquia, que é o partido dos fofoqueiros. Então, se você acompanhou comigo, verso 1 e 2, o que aparece? Verso 1, alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia, meus irmãos, saíram de Israel para ir até uma região na Síria, são os fofoqueiros empenhados, que nós veremos ali na carta de Pedro e dos apóstolos, no fim do capítulo, no verso 24, que essas pessoas não foram enviadas pela igreja de Jerusalém, mas ainda assim foram até Antioquia para gerar problema para Paulo e Barnabé. Porque pare e pense comigo, a igreja era só de gentios que tinham se convertido. Os gentios não são circuncidados. Você sabe o que é isso? É uma pequena cirurgia que é feita ali no órgão genital masculino, que é retirado a pele do prepúcio. E aí imagine, as pessoas ali se convertem, são gentios, e chega um grupo de Jerusalém, um grupo logo da igreja mãe, dizendo, olha galera, a fé de vocês não vale nada não, vocês não são crentes de verdade, porque vocês não passaram pela cirurgia, vocês ainda não são circuncisos. Imagine a igreja, o clima que ficou na igreja, as pessoas deviam ter ficado chateadas, desmotivadas, porque imagine, muitos ali perderam. Quem se lembra como a igreja de Antioquia começou? A igreja de Antioquia começou depois da morte de Estevão, que os crentes foram perseguidos e muitas pessoas perdendo propriedades, perdendo bens, começaram a pregar o evangelho. Então, haviam muitas pessoas que tinham vindo da perseguição, pessoas que vinham da perseguição tanto por terem abandonado o paganismo, como também por logo se tornarem cristãs e serem perseguidas até por judeus. Pessoas que estavam pagando preço pelo evangelho, mas de repente o crer, a fé não é suficiente, eles têm que ter esse procedimento no seu corpo. Tanto é que Paulo e Barnabé, verso 2, eles tiveram uma grande discussão. A liderança da igreja se posicionou contra os fofoqueiros, que além de levar fofoca, levou fake news. Fofoca por quê? Porque eles foram como se eles tivessem sido mandados pela igreja de Jerusalém para trazer meio que uma doutrina nova. E na verdade não era nada disso. E aí, para entender melhor a situação, para tirar ali o alarme da igreja, a igreja que estava em choque, e agora, imagine todos os homens da igreja tendo que passar por isso. Não era algo fácil, não tinha SUS, não tinha nem anestesia. Imagine, esse procedimento era feito, e sempre foi feito, até os dias de hoje no judaísmo, ele é feito com um bebê, ali com dias de nascido, que faz menos mal para a criança. Agora imagine a igreja cheia de homens, e todo mundo em choque, tendo que ver se passaria por isso ou não.
Então, Paulo e Barnabé falaram: olha, a gente tem que passar essa situação, essa história limpo, lá com Pedro, com João, com os apóstolos. Arruma as malas aí, Barnabé, vão pegar o primeiro jegue Uber ali para Jerusalém e vamos conversar com os apóstolos, para ver o que a gente consegue entender dessa história, dessa doutrina. E aí, quando eles chegam a Jerusalém, é interessante o que a igreja decide fazer, a liderança da igreja, que é uma prática, o que nós vemos no capítulo 15, é uma prática para a resolução de conflitos que a igreja ao longo da história sempre fez, que são os chamados concílios. A liderança se reúne e cada um expõe o seu ponto de vista até chegar num senso comum. Ao longo da história, a igreja já fez diversos concílios para falar sobre oração, para falar sobre a Trindade, para falar sobre a natureza de Jesus, homem e Deus ao mesmo tempo. Já fez concílio para falar sobre os livros da Bíblia. Ou seja, ao longo da história da igreja, a igreja nunca foi autocrática, no sentido de a liderança, né? No caso, havia os apóstolos, os presbíteros, não era todo o povo, veja bem, eram as lideranças, e sempre ao longo da história foram as lideranças que se reuniam para fazer um concílio, para orar, para estudar a palavra e trazer certos rumos para a igreja. E aqui os apóstolos, os presbíteros falam, até os fariseus que eram estudiosos, mas aqui eram os crentes, fariseus crentes, eles falam sobre isso. Possivelmente foram alguns fariseus crentes que foram até a Antioquia para gerar tumulto na igreja. E aí eles chegam à conclusão: olha, Deus aceitou esses homens, Deus aceitou os gentios, a circuncisão é no coração, é pela fé, não é na carne. Nem os nossos antepassados conseguiram levar esse fardo, não vamos dificultar a entrada para o Evangelho, não vamos lançar sobre os gentios um peso que eles não podem, nem nós carregarmos. Eles depois ouviram, Paulo e Barnabé também dando testemunho, e aí no verso 16 a 18, eu não sei, mas na sua Bíblia está destacado o verso 16 a 18? Por que está destacado? Porque é uma citação aqui de Amós. Eles trazem a palavra para o meio da discussão. Meus irmãos, toda resolução de conflito nossa tem que ter a palavra no meio. Nós precisamos deixar a palavra entrar para mediar e para nos instruir nas decisões difíceis. Senão ia ficar um bate-boca, achismo contra achismo, a palavra de Pedro contra a de Tiago, a de Barnabé contra a de Paulo. Meus irmãos, nós temos que trazer a palavra, até mesmo para o meio das discussões. Interessante que anos atrás, um irmão chegou e falou: olha, um irmão chegou e me deu um conselho: olha, você vai lidar com a sua esposa, né, ali para questão resolver algum conflito, leve a palavra. Você lida com a sua esposa ali pregando a palavra. E aí eu comecei a fazer isso. A gente tinha alguns conflitos, coisas para resolver, eu abri a palavra. E no início começou a dar certo, até que ela começou a abrir a palavra contra mim. Ela começou a abrir a palavra: olha aqui, ó, você está pecando também, ó. Olha o que o texto diz. E está certo, porque nós precisamos usar a palavra para nós nos pastorearmos, nós cuidarmos, zelarmos uns pelos outros. Não é briga de opinião. Quando dá choque, vamos ver o que Deus tem a dizer. Vamos abrir a palavra. E se a palavra não for muito clara sobre isso, então não precisamos ter pressa. Vamos orar e vamos aguardar Deus responder. E assim aqueles homens trouxeram a palavra para o meio daquela discussão. E aí eles concluíram, verso 19. Portanto, o que é que diz verso 19? Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus.
E aí, eles concluem com duas medidas que os gentios, tá bom, se não vai se circuncidar, o que então eles devem atentar? E aí, ele fala duas coisas. Uma é a contaminação por alimentos e outra coisa é a questão da imoralidade sexual. E por que ele fala sobre alimentos? Por que que eles mencionam essa questão? Porque, veja bem, havia uma polêmica na época dos apóstolos sobre o açougue. Por que isso, pastor? Porque o açougue ficava nos fundos do centro pagão ou do centro espírita. Então, o boi, o acém que é vendido, a alcatra ali que o povo comprava, fez parte do boi que estava ali, né, o pessoal matando boi, aquela coisa de entrar em transe e muita coisa esquisita que era feita nas feitiçarias ali do Oriente Médio. Então, alguns crentes se escandalizavam de, rapaz, você vai comer esse boi aí? Então, era essa a polêmica. Não é porque comer carne é pecado. Paulo, ele vai detalhar esse debate, se você tem interesse nessa questão. Olhe 1 Coríntios, Paulo vai falar muito sobre isso. Mas aqui, nós já vemos a primeira pincelada sobre esse problema. E é por isso que ele vai falar, olha, eles já vieram do paganismo, então é melhor que eles vigiem ainda mais com relação a isso, para não polemizar, e também com relação à imoralidade sexual. Sabe por quê? Ele já tinha vindo do judaísmo não, do paganismo, ele já era um gentio. Se ele não tem nenhum cuidado com o seu testemunho, seja se alimentando, até mesmo na sua vida de santidade, ninguém olharia para ele e diria, ele se converteu. Não. Aqui eles estão querendo salvaguardar. Se a diferença do gentio não vai ser na carne, que seja no seu testemunho, que seja no procedimento da sua vida, sem polemizar, tendo cuidado com o que vai comer, tendo cuidado com a sua santidade, com a sua sexualidade. Sim, tem que vigiar nisso. Não é na carne, é na postura, é no testemunho. E foram essas as recomendações que foram dadas para a igreja de Antioquia. E então, naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha diário oficial da União, né? A igreja não botou lá, publicou, e todo mundo viu lá em Brasília. Não foi nada disso. Eles tiveram que enviar uma comitiva para acompanhar os apóstolos, para uma comitiva de Jerusalém, para dizer, olha gente, os apóstolos decidiram isso, assim, assado, estamos aqui para comprovar que eles estão do lado de Paulo e Barnabé, podem confiar nesses homens, está aqui a carta deles, toma aí, lê aí para a igreja. Tanto é que foi lida essa carta lá, e nessa carta, no verso 24, diz, olha, soubemos, saiu um povo do nosso meio sem a nossa autorização, levaram dor de cabeça, falaram sobre circuncisão, mas não precisa disso. Vocês precisam apenas cuidar do seu testemunho, cuidar da alimentação e cuidar da sua santidade, e que tudo lhes vá bem. E eu creio que essa carta, meus irmãos, a carta e a comitiva que chegou com Paulo e Barnabé de Jerusalém, tudo isso trouxe um alívio para a igreja. Imagine a tensão que aqueles homens daquela igreja passaram. Imagine, meus irmãos, não era algo fácil. No livro de Gênesis, teve um desentendimento dos filhos de Jacó, lá atrás, que eles pregaram uma peça não, uma vingança contra o povo de uma cidade, e eles fizeram com que toda a cidade passasse por uma circuncisão. E no período ali da convalescença, da cirurgia, eles desceram a navalha em todo mundo, porque eles tinham abusado de uma irmã deles. Essa é uma história lá atrás que está no livro de Gênesis. Por que eu estou citando isso? Porque, veja, a cidade inteira ficou prostrada por conta da cirurgia. Quando eu falei, e repito, quando é bebê é uma coisa, quando é adulto é algo que a pessoa fica dias. Estamos falando de um ambiente em que não se tinham remédios para infecção, curativos, tudo isso era muito precário.
Agora imagine um homem adulto tendo que trabalhar, passar por isso, e até humilhante para todos os homens da igreja. Certamente eles deviam estar ali aflitos, deviam estar talvez até desanimados, já estavam pagando o preço pelo evangelho, mas tinha gente que dizia que por eles não serem circuncisos, eles ainda não eram crentes. Imagine a cabeça dessa igreja. E é interessante como Deus faz as coisas, porque veja bem, o que diz o verso 31? Perdão, 31 não, 32. Judas e Silas, que também eram profetas. O Espírito Santo, ele usa pessoas com dons, ele chama para ministérios diferentes. E esses dois homens, eles não chegaram ali no ofício profético para levar uma profecia, eles chegaram ali mais para um ofício burocrático, mais para confirmar a carta de Pedro e dos apóstolos, para abençoar o ministério de Paulo e Barnabé, mas ao chegarem ali e encontrarem a igreja naquele estado, Deus os usou. Também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, porque profecia faz parte disso. Tem gente que acha que profecia é só ver o futuro, ou então toca na mão da pessoa, vê o CPF, o RG. Fala, meus irmãos, eu não preciso disso, se eu precisar eu vou no poupa-tempo, mas Deus usa, o Espírito Santo usa pessoas, a profecia é com o intuito de instruir, exortar e consolar, de fortalecer, meus irmãos. Você entra na igreja desanimado e de repente alguém ora por você, não sabe nada da sua vida, e Deus usa, parece que alguém contou toda a tua história para ela. Deus ele usa, Deus ele fala, e Deus ele usa profetas no meio do seu povo. E aqui através de profetas, Deus ele encorajou, ele fortaleceu a sua igreja. A igreja que precisava de um ânimo, depois de toda essa crise que ela vivenciou. E é interessante, porque num burburinho desse, a igreja poderia ter rachado. Começamos falando sobre divisão. A igreja poderia ter se dividido. Paulo e Barnabé falaram, cara, eu não vou a Jerusalém não, eu vou mandar uma carta para Pedro, a partir de hoje, eu vou virar a igreja de Antioquia do 7º dia, e não vai ter nada mais de ligação com Jerusalém, nós aqui vamos fazer o que nós queremos, e pronto, não vamos nos submeter. Mas o que Paulo e Barnabé fizeram? Foi isso, eles mudaram a placa, eles geraram intriga com Jerusalém. Não, eles foram lá, na humildade, se exporam, colocaram os seus pontos, mas também ouviram. Meus irmãos, a união, a unidade não é algo fácil, é algo que precisa ser batalhado, é algo que precisa ser construído. Mesmo com todas as dores de cabeça, mesmo se desentendendo com esse grupo que teve o trabalho de viajar para Antioquia, eles tiveram paciência, eles tiveram humildade para ouvir, para ir passar a limpo. Eu não sei quantos homens já passaram por algo, ou se só eu já passei por isso na minha vida, de você estar lá 11 horas da noite ou meia-noite, você está quase desligando a luz e de repente a sua esposa vira e diz, precisamos conversar. Alguém já passou por algo assim? Provavelmente não foi uma conversa pequena, mas é o típico momento em que você fala, Senhor, me ajude. Porque não é algo que você espera quando está cheio de sono, mas é preciso conversar, é preciso passar o limpo, é preciso se organizar, porque senão não há unidade. As coisas vão se acumulando. É preciso lutar, meus irmãos, pela unidade. É preciso ouvir o próximo. Ouvir, e veja, até os fariseus crentes foram ouvidos. Ouvir aquele que pensa diferente. Senão não haverá unidade. Vai ser uma fachada. Vai ser uma unidade de Araque. Mas que na primeira união vai quebrar, no primeiro embate, na primeira pancada. E é interessante porque é um capítulo triste, eu acho um pouco triste esse capítulo, porque ele fala dessa luta
para poder a igreja permanecer unida na mesma doutrina, no mesmo procedimento, sem discriminar os gentios, eles não serem uma igreja dentro da igreja, uma igreja diferente, não, era a mesma igreja. Só que é um capítulo que termina com divisão. Divisão de quem? De Paulo e Barnabé. Tempos depois, dias depois, vai dizer o texto, Paulo vira, olha, vamos lá visitar as igrejas, vamos voltar e percorrer o trajeto onde nós visitamos, plantamos igrejas. Eles estão arrumando a mala e de repente Barnabé chega com um convidado, ó, já estou aqui pronto. E Paulo olha, rapaz, tu é doido? Vai levar João Marcos que era um adolescente, mas que na viagem a Panfilha, ele tinha metido no pé, ele viu que não era viagem à Disney, ele viu que não era viagem ali de férias, que era obra de Deus, que era coisa séria, que não era algo fácil. Ele foi embora. E aí Paulo, a bola não quicava duas vezes com Paulo. Paulo falou para Barnabé, ó, esse cara comigo não. E é interessante Paulo não querer João Marcos, não querer dar uma segunda chance para João Marcos, porque veja, Paulo só estava ali porque Barnabé lhe tinha dado uma segunda chance. Paulo era perseguidor da igreja, Paulo já matava crente por procuração, Paulo não teve oportunidade em nenhum canto, ele estava exilado em Tarsis, e Barnabé viaja e busca Paulo. Barnabé tira ele do ostracismo, leva ele lá daquela casa, possivelmente ele devia estar triste, porque ele não tinha oportunidade em nenhum canto. Barnabé o leva de volta a Antioquia e dá uma segunda chance, seja para ensinar, para depois participar das missões. Esse mesmo Paulo que recebeu uma segunda chance, ele não quer dar uma segunda chance para João Marcos. Ele não quer dar, subiu a cabeça de Paulo. Paulo aqui, meus irmãos, ele erra. Alguma das cartas de Paulo, das últimas cartas dele, dá a entender que ele se arrependeu, porque ele vai mencionar no fim da carta, traga-me os pergaminhos e João Marcos, pois me é precioso. Paulo aprendeu. E veja, Barnabé era um idoso, mas era aquele velhinho que dava segunda chance para as pessoas, que investiu em Paulo, e investiu em João Marcos. João Marcos era fujão, não era Jonas, mas era fujão, um missionário fujão. Mas depois de ter andado com Barnabé, ele é indicado para andar com outro apóstolo. Você sabe quem? Pedro. E ao acompanhar Pedro, ele escreve o Evangelho de Marcos. Esse Marcos que nós estamos falando é o Marcos que, ao virar adulto, escreve o seu Evangelho. O Evangelho de Marcos é o resumo das pregações de Pedro. Então veja, nada disso aconteceria se Barnabé não desse uma segunda chance para Marcos. Mas qual é a situação aqui? Eles discutiram tão feio. E veja, quando no meio do diálogo a palavra do Senhor, ela é citada, ela é invocada, ela é destacada, ela aparece no texto. É muito provável que no meio dessa discussão eles tenham falhado, eles tenham se exaltado e não tenham levado a palavra para o âmago da discussão. E aí com isso eles se separam. O capítulo que fala de uma luta, de um concílio, toda uma estrutura movida para tentar manter a unidade da igreja, termina com a própria igreja local, a igreja de Antioquia, sua liderança, rachando, se dividindo, tendo uma discussão séria. Paulo chega, ficou sozinho, pegou Silas ali e partiu, e Barnabé com João Marcos foi para outro canto. Meus irmãos, não adianta lutar por unidade numa estrutura macro, se na micro, né? Não adianta lutar pela unidade da sociedade, se a nossa família está dividida. Não adianta lutar pela unidade da Nova Vida, dos pastores, dos bispos, se na nossa igreja local nós estamos divididos. Nós precisamos lutar pela unidade em todas as esferas. Dá trabalho, muitas das vezes a gente vai respirar fundo, vai ser um pouco chato,
faz até um café para ajudar, mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que orar, a gente tem que trazer a palavra. Nós temos que lutar pela nossa comunhão, nós temos que lutar pela nossa unidade, porque não será fácil. O inimigo quer nos dividir. Às vezes são pequenas coisas que o inimigo lança no nosso meio para trazer mágoa um com o outro, ou para trazer mágoa até contra o pastor, ou contra a liderança, e com isso a gente se afastar da igreja, se afastar da comunhão. E perceba, nem líderes estão imunes a isso. A divisão aqui foi entre líderes, foi entre Paulo e Barnabé, 2 apóstolos. Mesmo líderes precisam vigiar e guardar o seu coração, para que não entre a semente da divisão. E qual é a raiz de toda divisão, meus irmãos? É o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Afastou Adão do Senhor lá no jardim. Adão se escondeu, ele teve medo. O pecado trouxe também divisão entre os primeiros irmãos, entre Abel e Caim, e assim sucessivamente. A raiz de toda dificuldade no casamento é o pecado. A raiz de toda luta dentro da igreja é o pecado. A raiz de toda polarização nacional é o pecado. E como nós lutamos contra o pecado, meus irmãos? Não lutamos. Contra o pecado da divisão, não. Quem lutou contra esse pecado foi Jesus. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem nos aproximou, que dos dois fez um só povo, que derrubou o muro de inimizade. Nós só podemos lutar porque Ele derrotou o pecado. Nós só podemos lutar à sombra da vitória maior, do combate que Ele trouxe ao pecado na cruz do Calvário. Meus irmãos, sem o Evangelho, sem Jesus, não haverá união, não haverá perdão, não haverá esforço. Não era fácil. Imagine os apóstolos olhando para o Pedro, depois dele ter negado a Jesus. Imagine se o povo de Deus fosse um povo rancoroso, Pedro não tinha nem voltado aos 12 apóstolos, ao grupo dos 12. Você já parou para pensar nisso? Alguém deveria ter olhado ele e falado: rapaz, nós fugimos quando os romanos apareceram, tu ainda foi lá e teve a cara de pau de negá-lo na frente de todo mundo. Você é pior, Pedro, sai daqui. Mas a igreja se esforçou o tempo todo para permanecer unida, para o grupo permanecer unido. Os primeiros capítulos de Atos, a igreja está onde? Está dentro de casa, unida, em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. A igreja precisa permanecer unida, porque Jesus Cristo está voltando. Às vezes nós deixamos que coisas tão triviais afetem a nossa unidade, gerem divisão no nosso meio. Mas nós precisamos olhar para a cruz, porque não vai ser fácil, mas é Cristo quem nos une, é o sangue dele quem nos aproxima, que nos traz perdão, que nos traz compreensão, que revela o que está oculto. É difícil sim perdoar, é difícil sim conviver com quem pensa diferente, com quem discorda, com quem pisa no nosso calo. E tem vezes que parece que Deus só colocou na igreja gente que pensa diferente da gente. A gente fala: rapaz, onde que eu vim parar? Se eu não me segurar, eu vou discutir com todo mundo. Mas é Cristo quem nos ensina. Deus nos colocou no ambiente certo, porque Ele está nos ensinando. Paulo aprendeu, Barnabé também, e João Marcos também. Deixou de ser aquele jovem ansioso e se tornou um pregador da palavra, se tornou um evangelista. Quem imaginaria? Mas a igreja precisa se esforçar e precisa se voltar para a cruz, para o Evangelho que nos ensina, Cristo, Ele mesmo falou: sobre onde houver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. A unidade é a base da igreja.
E da mesma forma, Cristo também disse: se o irmão pecou, o que faz? Vai lá e exorte. Depois chame outro e vá. Veja que tudo envolve mais pessoas. Tudo isso é para quê? Para que a igreja se esforce. Nós não podemos admitir que uma pessoa peque e saia da igreja. A igreja precisa se esforçar para se manter unida, para livrar pessoas do pecado. Precisa se esforçar para se manter unida no seu propósito, em santidade, no seu testemunho. Não só se dividindo por picuinhas, mas às vezes se dividindo, abandonando a comunhão por conta do pecado. Nós não podemos nos conformar, meus irmãos. Não há tempo a perder. Jesus Cristo está voltando e nós precisamos nos unir e nos voltarmos para o Evangelho. Precisamos de Jesus, que Ele nos ensine a sermos unidos. Ele mesmo disse que Ele e o Pai são um. Ele é o maior exemplo de unidade. A vontade dele é fazer a vontade do Pai. Ele o tempo todo preocupado, mesmo na cruz, ele ora, ele fala ao Pai. E é por isso que ele pode nos ensinar a sermos um povo unido, um povo que luta e que se esforça pela unidade da igreja. Amém? Então vamos orar, feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que é o que nos une, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas, Senhor, nos ensine, assim como a igreja se esforçou para manter a união, ela também vacilou, meu Deus. Paulo e Barnabé não permaneceram unidos. Nos ensine com o testemunho desses homens, Senhor. Que nós não possamos nos esforçar mais numa esfera e menos numa outra. Que possamos, Senhor, em todas as áreas, termos zelos na nossa unidade, como família, como povo de Deus, como ministério, como grupo de oração. Senhor, nos ensine, nos ajude. Nos ajude a ser um povo que vive o perdão. Um povo que prega a sua palavra, que traz a sua palavra para as rodas de discussão, as rodas de debate, para a solução, a resolução de conflitos. Senhor, nos ajude a sermos um povo unido, que não seja uma união que reclama por trás, que fala mal, mas uma união verdadeira, que não é de fachada, uma união, Senhor, marcada pelo amor. Meu Deus, fortalece-nos como Teu povo, que a união dessa igreja, Senhor, seja unida. Senhor, não só a vida do pastor Gilson, do pastor Guilherme, da minha vida, que as lideranças desta casa sejam unidas, Senhor. Cada ministério, os integrantes, os introdutores, os obreiros, os diáconos, os professores, os zeladores, até os pedreiros, Senhor, sejam unidos na obra lá atrás, Senhor. A mídia, a projeção, os irmãos da ação social, as irmãs da aliança feminina, da escola bíblica, Senhor, traga união para a Tua igreja, traga compreensão. Que no momento, Senhor, acalorado ou de um embate, que nós possamos trazer a Tua palavra, que nós possamos orar e ouvir a Tua voz, que não possamos nos dividir, Senhor, por qualquer motivo, possamos lutar e pagar o preço dessa união, porque o maior preço pela união o Senhor já pagou na cruz do Calvário. Une famílias aqui também, Senhor. Une casamentos, une filhos aos pais e pais aos filhos. Traga união ao Teu povo, traga união até para a nova vida, Senhor. Os pastores, os bispos, que não seja algo de fachada, algo de protocolo, mas que seja, meu Senhor, algo verdadeiro.
sem interesse. Traga também entre as igrejas do Brasil união entre os ministérios. Pedimos pela EJ aqui perto, pedimos pela Quadrangular, pela Metodista, pela Assembleia aqui do Jardim Alvorada e por tantos outros ministérios, Senhor. Possamos ser unidos, porque há um só povo, há uma só noiva de Cristo, há uma só igreja. Senhor, nos ajude a ouvir a Tua voz e a praticarmos o amor, a praticarmos a Tua palavra, a lutarmos pela união do Teu povo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.